também se preocupa com seu coração. Ora Deus, E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Senhor com alegria, apresentai a Ele com cânticos. Glórias a Deus, nós estamos aí na presença do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, abram suas Bíblias na carta de 1 João, capítulo 1, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e as anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos últimos dias nos foi manifestas. O que temos visto e ouvidos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estando todas essas coisas, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Fechamos neste versículo, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é, e muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos teus santos. Ó Pai, continua falando conosco, assim como o Senhor já tem falado desde a hora que entramos aqui, Pai, através dos louvores, através das leituras,
através das orações e agora através da Tua palavra, Pai. Que eu não venha falar de mim, e sim transmita a Tua palavra, a Tua verdade para cada um dos Teus servos. Que todos os corações aqui estejam abertos, humildes e quebrantados, para ouvir não a minha voz, e sim a Tua, em nome de Jesus, amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é o testemunho de um discípulo amado. O testemunho de um discípulo amado. A pessoa que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João também é o autor do Evangelho de João, e é aquele que em determinado momento reclinou a cabeça no peito do nosso Senhor Jesus Cristo, e a ele foi conferido o título do discípulo amado. Aquela pessoa que era amada por Cristo, amado por aqueles que ali estavam. E essa pessoa, ela escreve uma carta para um grupo, e através dessa carta ela dá o seu testemunho. Através dessa carta ela mostra o que foi, o que é e o que sempre será o nome de Jesus Cristo para ela. Ela vai destrinchar tudo o que vivenciou com o nosso Senhor Jesus Cristo. Seria tão interessante nós pararmos um pouco. Eu fico parando às vezes em casa e fico imaginando tudo aquilo que Deus já fez por mim. Se eu fosse colocar num papel e descrever para alguém, como seriam essas palavras? Será que eu teria palavras para dizer o que grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas? Será que a gente conseguiria expressar? Será que quando nós viéssemos a nos lembrar de todos os momentos difíceis que nós já conseguimos suportar, de todos os momentos alegres que Ele nos proporcionou, será que nós íamos conter as lágrimas de felicidade por Ele estar sempre ao nosso lado? Naquele momento que a gente disse que não conseguiria, e hoje a gente olha para trás e diz: eu consegui, através de Cristo Jesus. Naquele dia que eu disse que não passaria daquele momento, não conseguiria ver a luz do sol, naquele dia tudo tinha acabado, e hoje nós continuamos aqui, mesmo com dificuldades, mas firmes, crendo que o nosso Redentor, como Jó, ele disse, está vivo, e que no momento certo, na hora dele, da forma dele, Ele vai se levantar. Então eu fico me imaginando por vezes fazendo isso, dando esse testemunho. E é interessante, porque João, ele começa dando o testemunho dele, dizendo quem é Jesus. João, ele começa apresentando o seu amigo. Ele começa dizendo quem é Jesus. E é uma pergunta interessante: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus na sua vida? Jesus tem sido aquela pessoa que no momento de dificuldade eu digo: ah, Jesus. Jesus tem sido aquele amuleto que por vezes quando eu estou precisando de algo, eu esfrego ele como um gênio da lâmpada, e ele aparece dizendo Shazam, e diz-me para me pedir, para pedi-lo 3 desejos. Jesus tem sido alguém que nós temos guardado no bolso da carteira, como uma foto 3x4, e fazemos a utilização dele com doses homeopáticas, por vezes em dias específicos. O Jesus é como o hino que tem no Cantor Cristão, se eu não me engano, de número 73, que ele diz: achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia, fiel é o seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda, o mais notável é que por mim morreu, e todos os meus pecados
Ele tirou. Assim eu fico alegre nas bênçãos que Ele me deu. Sim, eu sei, Jesus Cristo me salvou. Ele tem que ser o meu Jesus Cristo. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? É interessante que João, ele começa dizendo que Jesus era o que era desde o início. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos o apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela falamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e hoje foi manifesta. João, a primeira coisa que ele fala é que Jesus, ele sempre foi Deus. Jesus, ele não foi alguém que nasceu por volta do século 2 ou 3 antes de Cristo, e ali se tornou um grande profeta. Jesus, ele era, é e sempre será Deus. Por vezes isso passa despercebido aos nossos olhos, principalmente quando nós estamos orando. Por muitas vezes, nós quando oramos, nós afirmamos sempre o Pai, Deus, o Pai, Deus, Paizinho, onde para a nossa cabeça, Jesus pode ser uma figura inferior. Jesus, ele sempre foi Deus. Existiu no primeiro século uma heresia, algumas heresias, o arianismo, o polinarianismo, que afirmava que Jesus era um semideus, que afirmavam que Jesus passou a ser Deus através do batismo de João Batista. Mas é interessante o que João, capítulo 8, versículo 58 diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou, ela está em um tempo verbal chamado aoristo, que esse tempo verbal, ele caracteriza-se como passado, presente e futuro. Quando Jesus diz eu sou, ele diz que ele já era Deus no princípio de todas as coisas, que ele é Deus hoje, e que ele continuará sendo Deus. Isso por vezes parece meio que redundante, mas passa despercebido por cada um de nós, porque por vezes nós lembramos do nosso Jesus no final da nossa oração, que dizemos em nome de Jesus, amém. Onde Cristo foi aquele que sofreu, como foi falado agora há pouco, por mim e por você. Cristo é aquele que está ao lado do Pai intercedendo por nós. Cristo é aquele que deu vida para nós enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Cristo é aquele que nos dá acesso ao céu. Cristo é aquele que dá título à nossa identidade religiosa, cristianismo, mas que por vezes é muito esquecido. Cristo é aquele que nos dá exemplo de como proceder no nosso dia a dia, e por vezes é por não olhar para Cristo que nós falhamos. É por vezes que por não entender o que Cristo fez aqui na terra, como Ele andou, como Ele falou, como Ele agiu, o que Ele não disse, o que Ele disse, nós passamos por algumas dificuldades, porque não imitamos os passos dEle. Quando não entendemos que Cristo é Deus, nós perdemos um referencial, nós perdemos a exemplificação do Deus encarnado na nossa vida. Nunca esqueça que o seu Jesus era, é e sempre será
o seu Deus. João, ele também diz que esse Jesus foi quem criou todas as coisas. É muito interessante isso, porque João capítulo 1, versículo 13, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito viria a existir se não fosse Cristo. Todos os nossos dias, todas as nossas horas, todos os nossos segundos, se lembrássemos e vivêssemos o nome de Cristo, talvez o mundo seria outro. Mas nós esquecemos quem é Cristo. Nós achamos que na Trindade Ele é uma pessoa que está abaixo, é um Deus menor do que o nosso Pai. E foi através de Jesus que todas as coisas elas foram feitas. O credo apostólico, ele diz que Cristo, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cristo é aquele que vai vir para julgar a mim e a você. Porque só lembramos de Cristo no dia da ceia? Porque só lembramos de Cristo nesse momento? Isso é uma reflexão que eu e você temos que fazer diariamente. Esse amor de Cristo, ele tem que fazer com que o meu dia gire em torno de Cristo. Que eu acorde dizendo: ô Jesus, muito obrigado por esse ar que eu estou respirando, muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz, muito obrigado porque mesmo em meio às dificuldades o Senhor está comigo, os meus pecados o Senhor tem intercedido ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. E à tarde eu repito, e à noite eu converso com Ele, e no outro dia, e no dia seguinte. Amados, isso foi feito por um discípulo amado. Isso foi feito por um discípulo que deitou a cabeça no peito de Jesus. Você já parou para imaginar você fazendo isso? Você já parou para imaginar Cristo do seu lado? E você dizendo: Jesus, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer amanhã, está muito angustiante a minha vida. E Ele disse aqui: deita aqui no meu colo, eu vou te tranquilizar, fica perto de mim, fica tranquilo, não te desespera. Que momento sublime o João pôde ter, mas nós também podemos passar por isso. Se você fechar os seus olhos e você tentar visualizar essa ação, você vai sentir Jesus do seu lado. Se você fechar os seus olhos e pedir a Ele que venha aqui, que pegue na sua mão, que nesse momento de dificuldade Ele esteja próximo de você, você vai sentir a presença dEle do seu lado. A palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, ao qual tu não sabes. Amados, o discípulo amado, ele nos dá o testemunho de quem é Jesus. E a pergunta volta: quem é Jesus para você? Você conseguiu entender que Jesus era Deus? Sempre foi Deus? Sim ou não? Sim ou não? Que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, que Ele vai retornar para julgar a todos nós, sim ou não? E o que a gente faz com isso agora?
O que a gente faz com toda essa informação? O que a gente faz com tudo isso que você ouviu sobre Jesus Cristo? O João, ele diz, no versículo 3 e no versículo 5, até o versículo 5, ele diz: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevendo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há trevas. Queridos, quando João, ele viu a Cristo, quando João transmite essa mensagem para aquelas pessoas que estavam ali, quando eu escuto quem é esse Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que está lá à destra de Deus e vai voltar para nos buscar, julgando assim vivos e mortos, eu não consigo fazer diferente senão anunciar, proclamar, dizer, falar, explicar, viver esse Jesus, esse cristianismo, essa mensagem que está sendo passada para você, dia após dia, domingo após domingo. Atos capítulo 4 e versículo 20, a nossa SHB conhece muito bem esse versículo, que diz o seguinte: pois não podemos deixar de falar tudo o que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar tudo o que vimos e ouvimos. Os discípulos aqui, eles estão se remontando a Cristo. Eles não podem deixar de falar sobre Cristo. Eles não podem deixar de falar de um homem que passou com ele 3 anos e 6 meses, ensinando, exortando, amando, discipulando, comendo junto, sorrindo junto, chorando junto. Eles não podem deixar de falar de tudo o que tem visto e ouvido. E a pergunta que eu me faço é: o que nós temos falado? Porque eu tenho certeza que todos aqui têm maturidade espiritual suficiente para ter ouvido muito sobre Cristo e ter visto muito mais. Todos aqui, desde o mais novo até o mais experiente, tem momentos ímpar com Cristo, aonde pode comentar e falar tudo o que Cristo tem feito nas nossas vidas. A primeira coisa que o discípulo amado ele faz é mostrar quem é Jesus. A segunda coisa que ele diz é que ele não consegue ficar parado em saber sobre Jesus. Ele não consegue ficar parado em participar de um momento tão sublime, tão surreal, que é a ceia do Senhor, onde nós sentimos aquele momento, aquela entrega de Cristo, onde vimos em um outro dia, fechando os nossos olhos, Cristo sendo chicoteado, Cristo carregando quase 44 quilos nas suas costas, em um período de duração, de distância de quase 12 quilômetros, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, sangue sendo derramado em todo momento, parte dos seus ossos expostas por causa das chicotadas, e ele lá pregado na cruz, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não tem alguém que, escutando isso, consiga ficar parado, meu irmão, a não ser se os ouvidos estiverem tapados e o coração endurecido. A mensagem de Cristo, nós não podemos deixar de falar tudo aquilo que vimos e ouvimos.
Sabe quem foi que disse isso? João e Pedro. Depois de ter levado um piau bem bacana do pessoal lá do Sinédrio. E mais para frente ele ainda diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amados, o que nós fazemos quando vimos a Jesus? O que nós fazemos quando ouvimos sobre Jesus? A primeira resposta que João dá é que ele anuncia todos os seus ensinamentos. A segunda resposta é que ele testemunha na prática o amor dele na vida de outras pessoas. Quantas bênçãos Deus já não concedeu a mim e a você? Quantas bênçãos Deus não já concedeu a mim e a você? E o que nos impede de abençoar outros? O que nos impede de, através dessa bênção, eu amar outra pessoa? O que nos impede de eu suportar outra pessoa? O que nos impede de eu fechar por vezes um pouco os meus olhos para os meus problemas em si e abrir um pouco os meus olhos para o problema do meu irmão e tentar junto com ele superar aquela situação? O que impede a mim e a você de testemunhar desse amor, dessas bênçãos que Cristo derrama sobre nós, na prática, para outras pessoas? Porque, queridos, o texto que limos, nós vimos isso. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês tenham alegria. Muitas vezes eu estou alegre, muitas vezes eu estou contente, muitas vezes eu estou feliz, mas o meu irmão não está. Muitas vezes eu estou com um almoço pronto em casa, feijãozinho, macarrãozinho, um ovinho assado, carne está muito cara, mas às vezes o meu irmão não tem, e às vezes é o meu irmão que está do meu lado, e eu não consigo vivenciar isso, porque os meus problemas eles são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu não consigo ajudar o meu irmão. E uma coisa eu afirmo: o seu problema é grande mesmo. Não existe nenhum problema aqui pequeno. Todos os problemas eles são grandes, porque o problema da pessoa diz respeito a ela e não ao outro. O que o problema da irmã Luciana é para ela, talvez possa não ser para mim. O problema dela pode ser uma formiga para mim, mas para ela é um elefante. E talvez o meu problema seja uma formiga para ela, mas para mim é um elefante. Ela olha assim e diz: meu Deus, mas por que o pastor está com essa dificuldade todinha? No instante eu resolvi esse negócio, mas é porque o problema é meu e eu não consigo lidar com ele. Mas às vezes, se a gente se ajudar, a gente pode resolver essa situação. Às vezes, se a irmã Luciana chegar e dizer: pastor, o senhor está bem? Posso lhe ajudar? Estou vendo aí que o negócio está meio ruim. Mas por muitas vezes nós não conseguimos ver isso. Por muitas vezes nós estamos tão concentrados no nosso problema, e que às vezes esquecemos o nosso irmão do lado. E às vezes, meus queridos, a nossa solução está em ajudar o outro. Quando a gente começa a ajudar, a gente começa a ver os nossos problemas sendo diluídos. A gente vê os nossos problemas sendo resolvidos. A gente vê os nossos problemas sendo sanados, resolvidos. E eu olho para um lado e olho para o outro e digo: meu Deus, eu tentei tanto resolver isso e não consegui. E daí eu participei da ajuda lá
com o amado, e o meu problema se desfez. Queridos, o discípulo amado, ele nos mostra quem é Cristo. Depois ele afirma o que faz quando escuta e quando vê esse Cristo. E depois, no versículo 6 e o versículo 7, ele mostra o que essa mensagem produz em cada um de nós. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, nós quando entendemos quem é Jesus, nós quando começamos a fazer aquilo que o anúncio de Cristo traz na nossa vida, amar um ao outro, me dedicar com o outro, essa ação começa a produzir em nós, primeira coisa, verdade. A primeira coisa que a nossa vida, ela se transforma em uma vida de verdade. Uma vida de verdade que ama o próximo. Uma vida de verdade que crê no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que trouxe para mim e para você salvação. Uma vida de verdade aos pés da cruz. Uma vida de verdade que produz arrependimento. Uma vida de verdade, porque, meus amados, o texto diz que se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Quando nós afirmamos que temos comunhão com Ele e andamos na luz, nós vivemos em novidade de vida. Nós andamos na verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, deixai a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Às vezes, meus amados, a maior mentira que nós contamos é aquela para a gente mesmo. É aquela quando olhamos para o espelho e estamos destruídos e dizemos: eu estou bem. Quando olhamos para o espelho e emocionalmente nós estamos precisando de ajuda, financeiramente nós estamos precisando de ajuda, mas eu olho e digo: não, eu estou bem, eu vou conseguir sozinho, eu vou resolver essa situação. Amados, nós precisamos falar a verdade e ser humildes uns para com os outros. Está doendo? Diga que está doendo. Está ruim? Diga que está ruim. Fale a verdade. Seja humilde. Seja humilde, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Ele foi um exemplo de humildade. Cristo Jesus, Ele foi um exemplo lavando os pés dos discípulos. Cristo Jesus, Ele foi um exemplo deixando o resplendor de sua glória para habitar neste mundo vil, para dar a sua vida por você e por mim. Esse é um amor extraordinário. O discípulo amado, ele nos mostra quem é Jesus. Ele nos diz o que fazer com a mensagem anunciada por Cristo. E se fizermos o que essa mensagem vai trazer para nós, primeiro nós vamos andar na verdade.
Segundo, nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos. O início do culto foi extraordinário, não foi? Os irmãos se abraçando, apertando a mão e tal, e aquele ambiente bastante massa. Isso não precisa acabar aqui. Isso não precisa acabar aqui. Não é bom que isso acabe aqui. Isso precisa ser levado além daquelas portas. Porque se isso ficar apenas aqui, infelizmente, nós vamos estar trabalhando num contexto artístico chamado hipocrisia. É quando eu pego uma máscara e eu coloco ela no meu rosto, feliz. Mas quando eu saio por aquela porta, eu pego a outra máscara que eu tenho e coloco ela. E às vezes eu passo pelo meu irmão no dia e nem bom dia eu dou a ele. Eu passo a semana toda e eu não mando uma mensagem no WhatsApp perguntando como é que o meu irmão está. Eu passo a semana toda apenas ligado em mim e não na comunhão com meus irmãos. O discípulo amado, ele mostrou a você hoje quem é Jesus. Ele disse a você e a mim o que a mensagem de Jesus ela deve fazer na vida de cada um. E quando nós praticamos essa mensagem, primeiro, andamos na verdade. Segundo, temos comunhão com os nossos irmãos. Se infelizmente está faltando comunhão, meu irmão, precisa chegar mais perto de Cristo. Se está faltando comunhão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo até 4 horas da tarde, precisamos estar mais próximos de Cristo. Precisamos estar ligados à videira. Precisamos de fato viver o que o discípulo amado está falando. E mais uma vez eu tenho essa grande oportunidade de fazer isso. Talvez quando chegar em casa, talvez amanhã. Ah, pastor, então eu tenho que mandar mensagem para todo mundo da igreja? Claro que não. Mas pega aí no seu banco que você está, olha e canta outro. Aqui, ó. Vou pegar esse primeiro banco aqui para Cristo. Temos 5 pessoas. Olhem uns para os outros. Se relacionem no meio da semana. Quando for na semana que vem, vocês me dizem o que é que aconteceu. O outro branco, olhem em si. Se relacionem durante a semana. O outro banco se relacione durante a semana. O outro banco se relacione durante a semana. Meus irmãos, se você fizer isso, você vai ver a roda gigante que vai acontecer na nossa vida. A roda gigante que vai acontecer na Jardim das Oliveiras. A roda gigante que vai acontecer em Paulista. A roda gigante que vai acontecer nessa região todinha do Pernambuco. Porque esse povo todinho junto, unido, firme, forte, caminhando com um só propósito, diariamente, meus irmãos, tem nada que consiga impedir isso não. E quem falou isso não foi eu não, foi o próprio Deus. Lá na Torre de Babel, o povo era de uma só língua. Houve uma reunião eclesiástica, celestial, onde a Trindade disse: desçamos para ver o que o homem está fazendo. E aí quando eles chegam lá embaixo, eles dizem: o homem é de uma só fala, e tudo o que eles intentarem no coração para fazer, eles vão conseguir fazer. Então confunde aí esse negócio. E aí o irmão pediu um tijolo, o outro deu uma jaca. O cara pediu cimento, trouxe uma carambola, confundiu tudo ali, todo mundo saiu um para o seu lado e acabou-se. Meus amados, se nós mantivermos comunhão com os nossos irmãos diariamente, o testemunho de Cristo, ele vai ser pregado através da vida de cada um de nós. Quando nós entendemos quem é Cristo, praticamos aquilo que ouvimos dele,
O resultado é andarmos na verdade, termos comunhão com Cristo. E por final, certeza que quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, nós abriremos os olhos nas moradas celestiais. O final do texto, ele diz: temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Através da purificação pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso ao céu. Quando você fechar os olhos aqui, nessa casa de barro, cheia de problema, cheia de infiltração, cheia de zererê, você vai abrir os seus olhos na sua mansão celestial, onde olho nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu o que o Senhor tem preparado para cada um dos teus servos. Amados, Romanos 10, 9 diz o seguinte: se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amados, o discípulo amado, o discípulo querido, aquele que esteve próximo a Jesus, ele nos passa uma verdade a respeito de Cristo, que Cristo sempre foi Deus, que através dele foram feitas todas as coisas, que ele morreu, ressuscitou e irá vir buscar a sua igreja. Essa mensagem tem que trazer renovo à nossa vida. Essa mensagem tem que fazer com que cada vez mais eu pratique aquilo que estou ouvindo. E quando eu pratico aquilo que estou ouvindo, eu primeiro começo a viver uma vida de verdade. Eu deixo de viver uma vida de engano. Eu deixo de viver uma vida pautada nos padrões deste século. Quando eu começo a viver essa mensagem, eu passo a ter mais comunhão com os meus irmãos, eu passo a me importar mais com meus irmãos, eu passo a me dedicar mais aos meus irmãos. Quando eu vivo essa mensagem, eu não perco tempo, não tem bola perdida, porque eu sei que quando o meu tempo aqui na terra fechar, quando se fizer chamada, lá estarei, ouvindo: vinde bendito do meu Pai, para um lugar que está preparado, desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, porque eu tive sede, me deste de beber, porque eu precisei de uma palavra, e tu me disseste essa palavra, porque eu precisei chorar, e tu me deu teu ombro para chorar, porque eu estava com muita raiva, iria fazer uma besteira, mas eu me encontrei com você, e você perguntou como eu estava, e eu contei a minha história, e você acalmou meu coração. É isso que nós iremos ouvir em Cristo. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso praticar tudo aquilo que temos visto e ouvido. O testemunho desse discípulo amado nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Ele está de braços abertos para cada um de nós, e por esse amor tão grande, em gratidão a Ele, proclamamos esse amor incondicional, até que Ele venha. Queridos, mesmo por vezes eu e você sendo falho, fraco, como Paulo disse: miserável pecador que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus, Ele não deixa de lhe amar. Não existe nada que você venha a fazer de bom
para que Deus venha lhe amar mais, para que Cristo venha lhe amar mais, para que o Espírito Santo venha lhe amar mais. Mas também não existe nada que você venha fazer de ruim para que Ele deixe de amar você. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Fome? Decepção? Perigo? Nada separa você desse amor. E é por isso que, por gratidão a Ele, eu vivo o testemunho do discípulo amado. É por gratidão a Ele. Meu irmão, pare para pensar. Reflita as bênçãos sem medidas que nós temos aqui na terra. Não estou falando das celestiais, porque são imensuráveis. Estou falando aqui. E por vezes tem passado dias, horas, semanas, meses, anos, e não existe mudança. Eu continuo vivendo do mesmo jeito. Aí às vezes eu paro e digo: não, eu tenho que ser grato. Eu tenho que entender o que Romanos diz, que preciso apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o meu culto racional. Mas infelizmente, quando eu saio daquela porta, a mensagem vai-se embora, porque os prazeres do mundo, os problemas nos sufocam e fazem com que aquela mensagem, aquela semente, ela se torne infrutífera. E daqui a pouco já vem trabalho, saúde, família, dinheiro, e Jesus, ele vai ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás, onde o inversamente, o contrário, deveria ser a primazia, colocando o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, no topo dessa equação, porque as demais coisas, elas são acrescentadas. Queridos, o discípulo amado nos mostra quem é Jesus, nos diz o que precisamos fazer com essa mensagem de quem é Jesus, e ainda nos mostra a consequência de fazermos isso. É como se eu dissesse a você que, se você pegar a sua Bíblia hoje e ler o primeiro capítulo de Gênesis, amanhã vai ser debitado na sua conta 100 mil reais. Eu tenho certeza aqui que todos iam ler o primeiro capítulo de Gênesis quando chegasse em casa, porque já sabiam que iam ganhar. Sabe o que você vai ganhar se fizer isso? Comunhão com seu irmão. Sabe o que você vai ganhar se fizer isso? Você vai deixar de viver uma mentira e vai passar a viver uma verdade. Sabe o que você vai ganhar quando você fizer isso? Você vai ganhar a certeza de que mesmo todas as suas dificuldades, angústias e problemas aqui na terra sendo grandes, quando os seus olhos se fecharem aqui, você vai ver Jesus face a face. E meus irmãos, não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague essa sensação de brevemente morar nas ruas de ouro e de cristal. E mesmo sendo esse pecador, Deus te ama, e a misericórdia dele te alcança. Que amor maravilhoso. Seu amor está de braços abertos para mim e para você. O que fazer com esse tão grande amor? O que fazer
com esse amor que está o tempo todo nos chamando. Eis que estou à tua porta e bato. Se tu abrires, entrarei em tua casa, cearei com você e você comigo. Por vezes nós achamos que esse texto de Apocalipse, ele está falando das pessoas que ainda não conheceram a Jesus. Mas nós precisamos lembrar que esse texto foi dirigido à igreja. Esse texto ele foi dirigido para aqueles que já tinham aceitado a Jesus Cristo, que já tinham confessado o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas que hoje as portas tinham se fechado para Ele. E Ele está o tempo todo falando no seu coração. Quantas e quantas vezes Ele já não falou com você? Quantas e quantas vezes Ele já não falou comigo? Quantas e quantas vezes nós não ouvimos sobre o seu grande amor, tão grande amor, que assim se manifesta? Está de braços abertos para você, meu irmão. Vamos viver cada vez mais esse amor na prática. Vamos viver cada dia mais como se fosse o último das nossas vidas, porque nós não sabemos quando Cristo irá voltar. E enquanto estivermos aqui, não vamos deixar de servir a esse Senhor que nos ama, que nos abraça, que nos acolhe, nos coloca nos braços, nos leva para um lugar seguro, a pastos verdejantes, a águas que refrigeram a nossa alma, a uma habitação segura, a um refúgio verdadeiro. Tenha gratidão por esse Cristo. Viva na verdade. Tenha comunhão com seus irmãos. Anuncie Cristo a toda criatura. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado por permitir esse momento, Pai, aonde ouvimos falar do Teu Filho, o Teu Filho amado, que lhe traz paz, o Teu Filho que sacrificou-se na cruz do Calvário por mim e por cada um dos Teus servos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor incondicional. Obrigado por me amar, mesmo eu não merecendo nada. Obrigado por amar cada um dos Teus servos. Obrigado por não nos deixar só, por ter derramado o Teu Santo Espírito que habita dentro de cada um. É Ele que está apertando agora o nosso coração, para que nós sejamos cada vez mais gratos a Ti. É Ele que está falando mais uma vez conosco. Até quando Tu vai endurecer esse teu coração, filho meu? Até quando Tu vai ouvir eu falando contigo diariamente, respondendo às Tuas orações da minha forma, do meu jeito? É esse Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que aperta o nosso peito nesse momento, clamando restauração, clamando mudança de vida, clamando uma vida cristã na prática, e não apenas uma roupa que eu visto em determinado momento do meu dia. Um estilo de vida onde alguém vai olhar para nós e dizer: ali vai um servo e uma serva de Deus, ali eu posso contar. Obrigado, muito obrigado por tudo, Jesus, que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, fez e ainda fará no meio do Teu povo. E que o amor do nosso Senhor Deus,
a graça de Jesus Cristo, aquele que vive e reina, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada abundantemente sobre cada um dos seus servos, tantos que estão aqui, quantos aqueles espalhados por toda a face da terra, e que todo o povo possa dizer: